Essa é brincadeira, trava-língua pra Jubá. Quem não consegue vai aguentar a lá e a lá. Uma neca matinho, uma neca fratinho, uma neca coté. É o Ajubá. Um ocó chefão, um ocó adé, um ocó bereré. Uma neca matinho, uma neca fratinho, uma neca coté. É o Ajubá. Essa é brincadeira, trava-língua pra Jubá. Boa noite pessoal. A gente tá aqui com o Pajubá Gay. É mais uma edição do Pajubá Gay, na Semana do Orgulho LGBT. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Irã, sou professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. É um prazer estar aqui conversando com vocês. A gente, nesse evento aqui na TV 7 Brasil, tá com uma companhia maravilhosa aqui no pessoal para poder falar sobre o universo da comunidade LGBT, sobretudo do universo das pessoas gays, de homens gays. Então, é uma alegria aqui estar conversando com vocês. A gente está com 3 convidados maravilhosos para falar sobre vários temas que dizem respeito à nossa comunidade. Então, eu queria apresentar para vocês os nossos convidados de hoje e também pedir para eles falarem um pouquinho sobre eles, quem eles são, de que lugar de fala, né, eles falam, de que lugar de fala eles atuam e para a gente conhecer um pouco também sobre a história deles, né? A gente está com o Sérgio Pessoa, que é advogado e professor universitário, conselheiro da OAB aqui de Pernambuco e é integrante da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero. Muito prazer, seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Irã. Boa noite a todos presentes. A minha atuação, como o próprio Irã já disse, eu sou advogado e, inclusive, a Comissão da Diversidade é a primeira comissão, né, que foi criada no Brasil pelo sistema OAB há cerca de 13 anos atrás. E a comissão, ela, logo no começo, teve um desafio, que era composta por pessoas cis, aliadas, e aí eu tomei esse papel de ser o primeiro presidente, de fato, LGBT, ali, assumindo aquela posição da presidência da Comissão da Diversidade, e agora retomo nesse ano novamente essa presidência e ocupando esse espaço. Seja bem-vindo. A gente vai ter muito que conversar, então, a partir dessa experiência. A primeira comissão no Brasil, né, a gente vai ter que falar muito sobre isso, então, né? Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado. E a gente também está aqui com Felipe Mendes, né, que é cantor, compositor, artista, multiartista. Felipe Mendes, ele compõe já desde os 12 anos, né? E ele é nascido na cidade de Catende, está aqui para conversar um pouquinho conosco sobre o universo da arte. Seja bem-vindo, Felipe. Olá, pessoal. Muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui para falar sobre arte. A gente que tem um espaço tão pequeno, embora a gente contribua tanto. Então, estar aqui e falar sobre arte nesse meio é muito importante e incrível também, a abertura. Sem dúvida nenhuma, a arte é um espaço de libertação e de resistência, né? E para a gente fechar o nosso ciclo aqui de convidados, também está aqui do meu lado esquerdo o Ricardo Omena, que é enfermeiro sanitarista, professor de curso técnico e suplente no Conselho Municipal LGBT de Recife, além de coordenador do ambulatório LGBT Patrícia Gomes, da Prefeitura do Recife. Muito obrigado por sua presença, viu, Ricardo? Obrigado, digo eu. Eu gostaria de saudar aqui todos os presentes e saudar os telespectadores, as telespectadoras. Dizer que é muito importante esse espaço de fala aqui, como para nós. Eu, enquanto homem gay, que sou, de travar essa luta, que é muito importante, e chega num mês em que a gente necessita se orgulhar e falar sobre os nossos avanços, falar sobre os nossos desafios, mas que é muito importante para que a gente possa estar juntos nesse momento, para poder a gente, de fato, conseguir se potencializar e dar caminhada aí nessas pautas nossas. Então, a gente já sabe que temos muito que conversar aqui, representantes do direito, da arte e da saúde, né? Eu coordeno o núcleo de estudos queer e decoloniais na universidade, venho dos estudos da linguagem, do campo da educação. Então, eu acho que a gente tem aqui representações muito significativas de lugares importantes para a gente pensar a luta contra a LGBTfobia, né? Meninos, eu queria começar com uma pergunta para vocês, e fique muito à vontade para vocês responderem, quem quiser iniciar, que diz respeito à maneira como a gente tem lidado com os nossos avanços
no Brasil e no mundo contra a LGBTfobia e também de respeito às sociabilidades LGBT, né? A gente já avançou tanto do ponto de vista legal, em relação a nossos direitos sociais, civis, a nossos direitos como cidadãos, cidadãs. A gente já avançou também em relação à representatividade. A gente tem muita representatividade em vários campos, mas a gente ainda é o país mais que não é teocrático, mas é extremamente excludente por várias razões em relação à população LGBT. O país mais transfóbico também, a gente não diz isso só aqui por nossas entidades nacionais, isso é um reconhecimento internacional. E eu queria perguntar a vocês, na condição agentes de transformação, né, como sujeitos que estão pensando o combate às violências estruturais contra a comunidade LGBT, como é que vocês têm enxergado esses avanços e, ao mesmo tempo, os limites e aquilo que a gente precisa avançar muito, né? Na condição de integrantes de coletivos e de práticas contra a LGBTfobia, como é que vocês têm visto isso? E também como cidadãos, né? Ou seja, como sujeitos do mundo e a partir das experiências de gênero e sexualidade dissidentes que vocês têm, né? O que é que vocês têm visto? Qual a leitura crítica que vocês fazem disso? Eu acredito que o maior problema que existe hoje ainda é a ausência, Irã, de legislação, sabe? Porque o que existe hoje são julgados do Supremo assegurando, pelo menos, proteções, mas não garantindo direitos. Claro que o STF, a partir daquele momento que ele vai fazer analogias, utilizando como, por exemplo, a lei da homotransfobia, que fez ali uma analogia à lei da lei do racismo, isso mostra que o STF vai utilizando ali como critério, pega uma lei e traz uma proteção. Mas não existe, inclusive, leis hoje que nos assegure a direito de casar, direito de ter filhos. O próprio Código Civil e a Constituição ainda nos excluem, porque esse casamento é composto por homem e mulher. E isso, desde o século passado, já existem projetos de lei, começando naquela época ainda emplacado pela Marta Suplicy, porém, são projetos que se engavetam, ficam ali. O legislativo não se interessa, e eu acho que é um momento que a gente tem que fazer essa provocação legislativa, porque por mais que seja uma casa que seja composta por maiorias de pessoas cis héteros, a sociedade não é composta só por esse grupo, ela é composta por outros grupos, inclusive o grupo LGBTQIA+. E aí, essas demandas, como é que elas ficam? Quais são as garantias de direitos que temos? Inclusive, quais são as políticas públicas que se asseguram? E aí tem uma teoria que uma tese de doutorado da doutora Luana, que é do Ceará, que ela fala que só cria-se políticas públicas e garantias de direitos na área de saúde e na questão da violência. E parecendo que essa população, por exemplo, a população T, ou é uma pessoa doente, ou é uma pessoa que é uma pessoa marginal. Mas, por exemplo, não assegura a garantia de direito à educação. E aí, inclusive, a própria linguagem neutra, que é um método educativo, hoje é objeto de ataques. A gente tem que sempre observar isso. Mas eu acho que uma das maiores problemáticas que existem hoje para o país, ou seja, ainda é a questão de avanço de garantias de direitos que não existem. E aí, essa ausência de garantias, ela gera as violências. Não é à toa que o Brasil já está aí há mais de uma década, ocupando, e quase chegando uma década e meia, ocupando o país que mais mata pessoas trans. E esse movimento, inclusive, a nível mundial, é preocupante, principalmente nas Américas, porque desde 2008 as Américas ocupam o continente que mais matam essas pessoas. E, inclusive, os Estados Unidos, em 2019 e 2020, entre esse lapso de tempo, dobrou o índice de crimes de pessoas trans. Isso é uma coisa que é muito séria. E, mais uma vez, mostra, inclusive, o próprio Estados Unidos agora tem estados que estão regredindo nessas garantias de direito, inclusive proibindo apresentações de drag queens, coisas nesse sentido, que é muito séria, se a gente avaliar. Alguns estados estão tendo essa política. E os Estados Unidos está no terceiro país que mais mata pessoas trans, só perdendo para o Brasil e o México, que, ironicamente, são países da América que estão aí. Na Europa, eu percebo que essa política de proteção e não discriminação, ela é muito maior e já é ali garantia de direitos. Por exemplo, na Europa se fala em leis, inclusive não indo muito longe. O próprio Uruguai e a Argentina garante por previsão legal uniões homoafetivas. Aqui nem sequer garante nada. Pode falar, Ricardo. Não, é importante mesmo essa pauta aí que o Sérgio está trazendo, porque nós temos grandes avanços nas questões executivas, né? A gente tem alguns serviços, nós temos algumas políticas, mas assim, não são políticas que são garantidas, por exemplo, como lei,
e aí termina meio que nos deixando muito vulnerável. E aí, nesse processo de 4 anos atrás, aí agora, né, que a gente teve um retrocesso muito grande, né? Eu sou da área da saúde, e aí posso enxergar uma coisa mínima, tipo, existe um sistema chamado CadSUS, que a gente tem a possibilidade de a gente colocar, inserir nesse sistema só o nome social da pessoa, para que essa pessoa ela chegue com um cartãozinho com o seu nome social, entregue lá a atendente para poder essas pessoas elas começarem a respeitar essa pessoa pelo nome social. E aí é uma simples portaria, né, que foi lançada na saúde e que a gente faz esse trabalho internamente, mas que termina meio que as pessoas não funciona ainda tanto. E nesse momento passado agora, a gente teve uma dificuldade muito grande, porque de todos os ícones que existem nesse sistema CadSUS, só o do nome social ficou bloqueado. E ainda está bloqueado. Ontem eu consegui lá no ambulatório tentar fazer essa inserção de um nome social de uma pessoa, e aí a gente ainda não consegue. É travado, está congelado. É o único item e está congelado. E aí a gente notificou, a gente já fez várias pressões, e aí a gente ainda está com essa grande dificuldade. Ou seja, a gente enxerga que esses retrocessos, eles acontecem nas entrelinhas, muito velado, né? Mas que a gente precisa, de fato, de garantir o direito, de virar lei, dos serviços virar lei, de tudo isso, independente desse poder executivo, que aconteça e que garanta os nossos direitos. E aí, como é que funciona a arte? Queria pegar o gancho dos dois, né, só para completar, que de fato é essa a questão, né? O Brasil tem muito forte, enraizado, essa cultura de perseguição ao nosso povo, né? E isso vem da base, e a base da sociedade é política, né? Então, eu creio que o maior problema, pelo que a gente observa hoje em dia, depois de tantos avanços e também agora retrocessos aqui no país, que agora está melhorando um pouco, né? Mas vem dessa base, a base política, que já é enraizada. Eu trabalho com jovens na escola e eu vejo o quanto, hoje em dia, para a minha época de jovem, a mentalidade deles, o pensamento deles é totalmente diferente, são mais acolhedores, estão lá juntos. Às vezes tem relatos de chegarem e falar sobre pais que tiveram falas erradas ou atitudes erradas, mas que eles próprios corrigiram, sabe? E aí eu fico feliz em ver que os jovens hoje em dia estão indo pelo caminho certo, né? Mas a questão ainda é política, então acredito que a gente tem que ser mais enfático nessa questão. Então a gente precisa realmente avançar em muitos pontos, né? Eu acho que a gente tem aí alguns desafios pela frente, né? Bom, é fato que a arte é um espaço para que a gente avance, né? Para que a gente consiga algumas práticas de resistência, representatividade e desenvolver uma crítica a essa sociedade. Eu queria convidar agora o Felipe para poder fazer uma apresentação para a gente, inclusive expondo um pouco da sua verve como artista LGBT, como um homem gay. Por favor, Felipe, o palco é seu. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu só queria abrir os olhos e ter controle sobre isso, abrir a janela e contemplar o sol, estar do lado de quem amo, sorrir, beijar, fazer planos e poder consertar tudo. O que não está certo eu sei, que tudo vai passar tão rápido como começou. E quando a gente acordar, eu te prometo que vou correndo pra ir, vou te abraçar bem forte, vou te beijar, até te fazer perder o ar, te olhar dentro dos olhos,
entrelaçar nossos dedos, te dar colo e chamego. Como é ruim ficar longe do meu dengo. Não te fazendo mais essa canção, já foram tantas que farei um disco, mas quem cala o coração já não está vivo, e só assim posso estar perto, mesmo sem estar aí. Pelas ondas do rádio, tô mais perto do teu ouvido, eu sei que tudo vai passar tão rápido como começou. E quando a gente acordar, eu te prometo que vou correndo pra ir, vou te abraçar bem forte, vou te beijar, até te fazer perder o ar, te olhar dentro dos olhos, entrelaçar nossos dedos, te dar colo e chamego. Como é ruim ficar longe do meu dengo. Vou correndo pra ir, vou te abraçar bem forte, vou te beijar, até te fazer perder o ar, te olhar dentro dos olhos, entrelaçar nossos dedos, te dar colo e chamego. Como é ruim ficar longe do meu dengo. Como é ruim ficar longe do meu dengo. Como é ruim ficar longe do meu dengo. Meninos, eu queria fazer uma outra pergunta para vocês, que está relacionada àquela primeira pergunta que eu fiz, né, sobre como é que a gente enxerga avanços e limites em relação às políticas e também às práticas de ativismo, né, mais voltado para a representatividade, né. Imagino eu que em cada campo em que vocês trabalham, vocês têm identificado pessoas na área do direito, que são pessoas LGBT, inclusive as comissões. Se você puder, fala um pouquinho também, Sérgio, do que você disse em relação ao fato da comissão ser a primeira aqui no Brasil, então as pautas, as pessoas. Eu imagino que a área da saúde não só tem pleiteado e conseguido também ganhos em relação às discussões sobre a saúde da população LGBT, mas também trazido pessoas LGBT, inclusive pessoas trans, para discutirem e promoverem na saúde do ponto de vista institucional e como poder público. E, sem sombra de dúvidas, a maior parte das pessoas no Brasil hoje já conhece uma série de artistas que fazem aquilo que a gente tem chamado de um artivismo de dissidência de gênero e sexualidade e promovem, né, discussões fortes por meio da arte, na música principalmente, né, Felipe? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse lugar da representatividade. Representatividade importa, é muito relevante para que a gente avance como uma sociedade democrática. Então, eu queria que vocês dissessem um pouco sobre, no lugar em que vocês atuam, e como vocês enxergam também como cidadãos, como é que tem se dado a representatividade LGBT no nosso país. Na advocacia, a gente tem tido alguns avanços importantes. Por exemplo, nessa última eleição que teve da OAB, há cerca de 1 ano e meio atrás, conseguimos, em Goiás e São Paulo, colocar 2 conselheiras trans, Márcia Rocha e Amanda Souto, que são, inclusive, a Amanda Souto hoje é a vice-presidente da Comissão Nacional da Diversidade, da OAB. Isso já é um avanço aqui em relação à classe dos advogados. Porém, ainda temos que ter muitos avanços. Primeiro, porque quando o advogado se assume LGBT, ele já está ali meio de um sistema que é totalmente patriarcal, sendo já colocado aos leões. Eu acho que é essa a sensação que a gente tem. Eu lembro que quando eu assumi a presidência pela primeira vez da diversidade, uma das primeiras ações que eu tomei foi solicitar que fosse incluída nos banheiros da ordem placas no sentido de acolher
população trans, porque inclusive temos aqui em Pernambuco o Robinho C, que é uma das primeiras advogadas trans que surgiu no Brasil. E aí eu percebi essa questão, que tinha alguns advogados trans dentro da própria OAB e que eles não se sentiam ali acolhidos em relação ao banheiro ou tinham medo de serem constrangidos. Graças a Deus, dentro da casa, nunca presenciei ou teve alguma reclamação ou denúncia sobre relações de condutas transfóbicas. Porém, quando foi instalada ali as placas no sentido de dizer que o banheiro poderia ser utilizado conforme a sua identidade de gênero, isso mostra que a advocacia ainda precisa aprender muito, juntou-se ali um grupo de 29 advogados fazendo um requerimento para a retirada dessas placas. E aí foi mais novamente um movimento de afrontamento, de luta do próprio movimento, né, porque a Robinho C também participou, da gente conscientizar a advocacia que essas placas não eram no sentido de garantir violências. Por exemplo, a justificativa que se dava, por exemplo, Irã está com saia aqui e daria-se a desculpa que se deram, mas pode vir um homem vestido com roupas femininas e utilizar o banheiro feminino. E eu falo, gente, não é isso. Isso é conforme sua identidade de gênero. Porque o fato de Irã, por exemplo, utilizar uma saia não significa que ele vai entender que ele tem a liberdade de utilizar um banheiro feminino. E aí, eu falo, isso é mais um sentido de um acolhimento e um sentido também de gerar uma segurança para que essas pessoas utilizem conforme a sua identidade de gênero e trazer aqui uma garantia, inclusive, de direito e dignidade para essas pessoas. Inclusive, numa casa que a gente fala que é a casa do povo e uma casa que acolhe pessoas. Que, inclusive, às vezes estão ali, porque querendo, às vezes as pessoas procuram a OAB porque teve o seu direito violado. E aí, imagina uma pessoa trans que tem o seu direito violado, procura ali a OAB e não vê nenhum acolhimento mínimo dela fazer uma questão básica, que são as suas necessidades fisiológicas. Então, a ideia foi mais nesse sentido de acolher. É um desafio ainda que a gente tem, porque, querendo ou não, essa questão do banheiro é uma nova polêmica que existe, porque as pautas conservadoras, além da linguagem neutra, agora atacam as questões de banheiro. Eu acho que é um problema muito sério, que a gente tem que observar, e trazer, novamente, novas reflexões para as pessoas entenderem que, assim, o uso do banheiro não vai afetar a vida de ninguém, até porque o que cada um faz no banheiro é um ato reservado, e não tem lógica as pessoas quererem questionar que uma mulher trans vai utilizar um banheiro feminino, que às vezes até eu trago questionamento. Se essa pessoa utilizar o banheiro masculino e tiver uma criança, o que você, como pai, vai explicar para essa criança por que uma mulher está entrando nesse banheiro? Você vai justificar o seu preconceito? Então, eu acho que é um momento de trazer novas reflexões da sociedade também, entender que essas populações existem, talvez elas só ficavam escondidas por questões estratégicas, e agora eu acho que é o momento que elas entenderam que elas não têm mais que ficar nos armários. Ao contrário, a gente tem que escancarar esses armários no sentido das pessoas entenderem que a gente existe e a gente tem direitos. São pessoas detentoras de direitos como qualquer outra pessoa. É importante o que o Sérgio está trazendo aí. E assim, eu percebo também, dentro dessa questão de representatividade, a questão dos espaços de serviços LGBTs eles serem contemplados, de fato, por pessoas LGBTs. Né? Quando a gente fala dos serviços que temos aqui em Recife, em Pernambuco também, os serviços eles são sempre pensados em contemplar, por exemplo, os pares do nosso segmento, de ter sempre uma pessoa gay, de ter sempre uma pessoa lésbica, de ter sempre uma pessoa trans, dessas pautas serem discutidas junto com o movimento social. Né? Que, tipo assim, eu acho que o movimento social ele é o garantidor da nossa luta. É ele que traz o que está ali na ponta. É ele que traz o que é a demanda de fato. E aí é muito importante que a gente tenha esse movimento social junto da gente, né? Dialogando com a gente, entre pares mesmo, para poder a gente saber quais as nossas necessidades. O que é que a gente está precisando? Como é que a gente vai garantir isso? Eu acho que esse diálogo ele é muito importante e a gente ter pessoas LGBT dentro de serviços nos garante também a proatividade do serviço. É importante a gente entender, né, quais são essas demandas. São peculiares? São. São demandas também coletivas? São. Mas é importante que a gente enxergue essa parte da equidade. De como é que eu vou lidar com essa peculiaridade da pessoa LGBT para eu não violar, para eu poder ser garantidor daquele serviço, daquele direito, de eu ser resolutivo enquanto a isso. E isso só a gente tendo dentro da nossa equipe pessoas que estão, de fato, nessa luta junto com a gente. A gente percebe que, muitas vezes, em alguns serviços que são do segmento LGBT,
mas que não tem, por exemplo, uma governabilidade, uma pessoa LGBT, que esse serviço parece um serviço qualquer, como outro, né? E aí a pessoa chega lá com uma dor de cabeça, por exemplo, a gente vai resolver a dor de cabeça, mas que dor de cabeça é essa que vem? Qual é a causa? É aquela né? questão, né, de estar resolvendo um problema que você meio que não sabe, porque você não passa, você não é. Aí é um caso importante, né, de ter pessoas LGBT nesses lugares, porque vai poder entender, vai poder conversar, vai saber de fato o que está acontecendo. Só um destaque aqui que trouxe o Felipe, na verdade, porque, por exemplo, quando eu assumi a presidência da OAB, que foi o primeiro LGBT de fato ali a assumir, isso para o movimento uma representatividade, porque era uma crítica que se tinha dentro do próprio sistema. Por que, se existem LGBTs nessa comissão, não coloca essas pessoas a assumir essas lideranças? E aí, inclusive, atualmente, a diretoria da própria comissão é composta sempre, estamos tentando manter sempre por pessoas LGBTQIA+, porque eu acho que tem que ter, se é uma comissão que ela trata de um assunto específico, como o Ricardo trouxe, tem que ser essas pares, que tem que estar ali ocupando esse espaço, que de fato sabe as dores, as vivências, e inclusive, no caso da UAB, quais violações de direito essa população sofre. Como é que você tem visto, então, essa representatividade na arte, Felipe? Que é um campo, como eu tinha falado, muito, muito fértil, né? A gente tem Johnny Hooker, Lineker, Linda Quebrada, Glória Groove, para citar assim, aquelas pessoas que são talvez as mais conhecidas. E uma série de outras que estão aí na... Então, eu queria saber um pouquinho de você, que você tem se visto como um artista LGBT e tem observado toda essa cena que tem crescido no Brasil. Você acha que a gente tem de avançar mais do que a gente já avançou? Como é que você enxerga? Eu estava até refletindo um dia desses sobre essas questões e também iria citar todas essas e esses que você citou, porque quando eu era criança e adolescente, não se via um artista como a Pablo, como a Glória, como a Lineker, né? Então, os jovens hoje em dia, as crianças também que estão crescendo agora, têm essa referência. A nossa referência na juventude era sempre mulheres cis. Era uma Madonna, era uma Britney. E hoje em dia a gente tem uma gama, uma variedade de artistas, né? Então, eu fico muito feliz com isso, mas, em contrapartida, é uma questão que deve ser bastante observada e mais apoiada pela comunidade, porque a gente vê eles lá, mas é só uma pontinha do iceberg, porque eu costumo dizer que quem movimenta de fato a arte é a comunidade, só que a maioria dessas pessoas nunca está em evidência, né? Então, uma coisa que eu sempre reflito e é uma tecla que eu sempre vou bater é que a gente da comunidade deve apoiar muito mais o nosso pessoal, porque tem muita gente maravilhosa, né? A gente está avançando, mas ainda para a vista do que a nossa comunidade faz, representa e contribui, ainda é pouco. Só um pouquinho para falar. Vê só, eu achei muito importante quando você traz essa pergunta e o amigo aí contemplou muito bem essa fala, porque eu enxerguei e venho analisando também alguns avanços nessa questão da arte, né? Tipo assim, antigamente existiam locais muito voltados assim a um palco gueto, né? É um palco onde os profissionais, né, da arte LGBT se apresentavam, e hoje assim tanto a prefeitura do Recife como o governo do estado também tenta descentralizar e colocar essas pessoas geralmente nos palcos diversos que existem. Também aumentou esse cachê, né? É importante, a parte financeira é muito importante, porque às vezes pagavam as pessoas e as pessoas tipo assim gastavam muito mais para poder se produzir, inclusive, do que recebiam. Era mais uma questão da representatividade ali mesmo, né? E hoje tem um valor que de fato consegue bancar, né? Pelo menos essa parte que é importante. E lembrar também sobre esse momento. Por exemplo, muitos artistas, né, LGBT, eles estão envolvidos com as quadrilhas agora, nesse momento. E aí é uma estratégia de serviços nossos, né,
que aí termina tendo essa questão da sazonalidade. Eu vejo que os atendimentos hoje, tem muita gente faltando. Por que disso? Aí vamos pensar, né? E aí, quando a gente pensa, a gente enxerga que todos eles estão envolvidos, todas elas estão envolvidas também, né, com esse processo das quadrilhas juninas, das apresentações. Inclusive eu. Tudo, né? E aí, o que é que a gente faz? A gente leva o nosso serviço para o local de onde está acontecendo isso. Aqui existe um quadrilhódromo, né, no sítio Trindade, onde a gente leva o serviço para lá, para poder, antes dessas pessoas entrarem no quadrilhódromo, a gente fazer um diálogo, falar sobre a saúde LGBT, né? Mostrar a essas pessoas que existe um local onde elas podem recorrer a respeito disso, né? Sobre essas demandas. A gente faz a divulgação dentro do quadrilhódromo para poder a gente também não perder a oportunidade de pegar essas pessoas em momentos estratégicos para poder elas saberem onde recorrer, né? Muitas vezes a falta de informação, vejam que a gente tem vários serviços, mas a divulgação quase nunca é em massa. É o boca a boca, onde a gente tem que estar em espaços, tem que estar dentro da comunidade para poder a gente fazer, de fato, essa interlocução dos serviços, da apresentação do nosso serviço, né? E a gente consegue enxergar essa questão da saúde integral, mas a gente tem a dificuldade dessas pessoas saberem e chegarem até esses espaços. Eu acho que tudo isso que você está falando é super, nos traz uma reflexão muito apurada, né, Ricardo, sobre o que esse cenário que a gente tem. Você está trazendo um olhar sobre a representatividade que a gente tinha pensado não só em relação às pessoas como atuantes, né, representatividade no sentido de ter pessoas ali como alguém que de fato representem, né, nos chamem a atenção sobre um grupo que é historicamente excludente, mas também da representatividade como mecanismo de uma política que gera a participação das pessoas, né? Isso é muito importante. A gente vai para o intervalo. Intervalo comercial, a gente volta daqui a pouco, mas eu tenho já outras perguntas aqui pensadas para perguntar ao pessoal e a gente continua a nossa conversa. Até já, pessoal. O terceiro festival Sou Assim tem o apoio da Arte Tattoo Expo, Termas Boa Vista, Clube Metrópole, Sindicato dos Bancários de Pernambuco e do Fórum LGBT de Pernambuco. Então estamos de volta com o Pajubá Gay. Sejam bem-vindos novamente, pessoal. A gente continua aqui com a conversa com os nossos convidados sobre políticas LGBT, movimento LGBT, sociabilidades LGBT. Eu queria aproveitar agora esse momento para contemplar a participação de Ricardo, porque eu acho muito importante a gente falar sobre uma das bases essenciais para uma vida social digna, que é a saúde, né, Ricardo? Você é sanitarista e você é integrante do ambulatório LGBT aqui de Recife. Eu considero então você como um ativista, né, como um homem LGBT, gay ativista e que tem nas mãos uma política muito importante para a vida social e muito delicada ao mesmo tempo, porque a gente tem um histórico de alijamento da população LGBT nos serviços de saúde. Queria escutar você como profissional da área, mas também queria escutar os meninos aqui, Felipe e Sérgio, como sujeitos que usufruem de serviços de saúde na condição de homens gays, para que vocês falassem um pouquinho o que é que vocês têm visto como garantia já e o que vocês entendem como um avanço que a gente precisa caminhar nesse país que ainda sofre tanto com a saúde de maneira geral, principalmente a saúde pública. Ok, vamos lá. O ambulatório, ele vem de uma demanda do movimento social através de quase todas as conferências que já existiam anteriormente. Era uma demanda muito forte, porque antes de eu ser o coordenador do ambulatório LGBT, eu fui coordenador de um centro de referência. E terminava sendo esse centro de referência que ia lá articular juntamente com a saúde, as demandas de saúde, porque não existia um espaço acolhedor nesse sentido. A entrada dessas pessoas já através da saúde seria pelas unidades básicas de saúde que estão próximas às nossas casas. Mas aí foi quando a gente visualizou a dificuldade, porque existiam muitas violações, né? Eram pessoas, ACS, por exemplo, que estavam lá na... Amo todas as ACS, mas assim, foi de onde a gente viu grandes demandas. Que essas pessoas elas vão até a casa lá para poder marcar um exame, né? Chamar até a unidade de saúde. Que são os agentes comunitários de saúde, né? Isso, são as agentes comunitárias de saúde.
E aí, por muitas vezes, a gente enxergava assim, diante do seu preconceito, diante das suas discriminações, essas pessoas pulavam a casa do frango, pulavam a casa da sapatão, né? Pulavam a casa da travesti, né? Não enxergava aquelas pessoas dentro da família, né? Enquanto política mesmo, programa de saúde da família, né? Essas pessoas, elas pulavam o terreiro de macumba, né? E aí por as questões religiosas também, então terminava meio que atuando muito no sentido de pessoal, né? Das suas pautas pessoais, e terminava burlando e tirando o acesso dessa nossa comunidade. Então foi necessário a gente enxergar que existia a necessidade de se ter um ambulatório especializado para as demandas LGBTs, para servir como porta de acesso. E aí, dentro da sensibilidade até da própria gestão, né? Tipo, a gente tem hoje 2 ambulatórios, eu faço parte de um ambulatório, sou coordenador de um ambulatório que fica aqui em Recife, mas também tem outro ambulatório dentro do Hospital da Mulher, que é só para as mulheres LGBT, né? Mulheres lésbicas, bissexuais, mulheres transexuais também. Então, assim, temos 2 serviços hoje que fazem esse acolhimento, fazem essa interlocução, tanto com a atenção básica como com a média complexidade. Hoje a gente já avançou muito enquanto gestão, enquanto saúde, né? Eu posso falar mais com propriedade enquanto saúde, mas a gente falta muito ainda para poder a gente chegar, né, a essa questão da equidade, dessa igualdade para com as outras pessoas, né? É necessário que a gente trabalhe exaustivamente essa questão da abordagem às pessoas LGBTs. É muitas vezes onde acontece o problema da violação. As pessoas, elas terminam meio que não conseguindo se policiar e não fazendo o exercício de praticar o ela ou ele, e aí termina embananando tudo, por mais que a gente faça essas formações, né? Mas aí a gente está lá como garantidor do direito. Quando o ambulatório ele funciona numa policlínica, e lá tem vários setores. A gente vive buscando nesses setores fazer formações para que não aconteçam violências nesses espaços. Porque se lá é uma referência de saúde para a população LGBT, é de fato algo que a gente tem que garantir, né, como um direito para essas pessoas. Mas aí a gente ainda falta muito avançar, né, para poder a gente ter essa igualdade de fato. Eu acho que é um ponto interessante só que o Ricardo está trazendo, porque os ambulatórios em Pernambuco, hoje, pelo que eu tenho conhecimento, é só a região metropolitana que existem. Interior, eu já vi alguns políticos já me procuraram para conversar, e eu percebo que há uma dificuldade de se ampliar, ou seja, interiorizar esses ambulatórios. E aí acaba que eu acredito que o Ricardo deve concordar com esse ponto, que às vezes acaba sobrecarregando, inclusive, os sistemas da região metropolitana. Porque a tendência é essa população de interior vir fazer o tratamento na capital, sendo que elas poderiam ter no seu próprio domicílio. E, querendo ou não, saúde é um direito que ele é universal, ele é garantido para todos, todas e todos. Eu acho que é uma problemática que existe na área da saúde, essa ampliação de políticas na área da saúde. Na verdade, elas existem, mas às vezes elas são limitadas a algumas regiões. Uma coisa que eu tenho verificado muito também em relação à pauta T é a questão das cirurgias, porque às vezes as cirurgias são muito demoradas, inclusive da questão das próteses de silicones. O caso mais notório dessa ausência de cirurgias de prática de próteses de silicones é o caso Lorena Muniz, que inclusive era integrante de quadrilhas e que acabou sendo vítima de uma clínica clandestina. E isso demonstra mais um problema de saúde pública que existe em relação a essas pautas. Inclusive, existem, mas às vezes não tem ali garantidores que, de fato, essas cirurgias serão realizadas. E, às vezes, como eu digo, a retirada do peito ou a inclusão do seio, ela é, querendo ou não, uma fase que ali é um marco da identidade dessas populações T's, que eu acredito que seja o maior público que vai ali frequentar esses ambulatórios. Entendi. É importante também a gente falar sobre essa questão de cirurgias, que essas cirurgias, elas são, hoje, aqui em Pernambuco, elas só são feitas no Hospital das Clínicas, né? E é uma estrutura de grande dificuldade, parece que só é 1 ou 2 que são feitas por mês, né? Porque sai um pouquinho da esfera, porque eu sou da esfera municipal, e aí isso aí fica numa esfera meio que estadual e nacional. Mas a gente está dialogando muito a respeito disso, porque é uma fila enorme que existe, né? E aí a disforia, ela está terminando esperando. E aí as pessoas vão adoecendo mentalmente,
vão tendo grandes dificuldades, vão sobrecarregando também os ambulatórios. Outra coisa importante que eu esqueci de falar anteriormente é que, assim, a nossa vontade, por exemplo, não era ter um ambulatório LGBT, era que possivelmente a gente pudesse atender nossas pautas perto das nossas casas, na atenção básica. Mas aí existe uma coordenação da política também, que, em paralelo, vai fazendo as formações com todas as unidades básicas de saúde, né? A gente faz anualmente, a gente pega uma grande demanda daqueles profissionais, médicos, enfermeiros e todos que fazem parte, e todas também que fazem parte desse processo de estar atendendo na atenção básica, para poder essas pessoas elas estarem iniciando esse processo lá, né? Então a coordenação também é muito atuante, porque ela que articula essas formações, essa política, né? Para poder, em paralelo, a gente poder saber que a gente, em algum momento, não vai precisar de ter um ambulatório LGBT. A gente vai estar lá, junto da nossa casa, naquela unidade de saúde, porque é uma grande demanda nossa do segmento LGBT, essa parte financeira. As pessoas, às vezes, ligam para a gente e falam assim, ó, Ricardo, eu tenho R$10, ou eu almoço ou eu vou para o atendimento. E isso, eu fico morto. Na hora eu morro, né? Tipo, uma pessoa que não tem, vive numa vulnerabilidade. E a gente fica desmontada, né? Pois é, tem que garantir, a gente faz... É estratégico mesmo a nossa política, é a gente entender a demanda, a dificuldade do outro e a gente poder tentar ser resolutivo nesses processos. E como é que isso toca você diretamente, Felipe? Você, sua família e as pessoas que você conhece, né? Esse também é o atendimento à saúde. Então, foi uma coisa que eu estava observando, né? Que há vários movimentos, inclusive essa questão aí do ambulatório, mas que muitas pessoas da comunidade, eu creio que a maioria não sabe que existem, né? E as que sabem que existem, talvez tenham certo receio de ir procurar, né? Então, eu acredito que não sei, que saia desse boca a boca e que tenha uma movimentação maior para chegar nessas pessoas e outras sedes também, porque acredito que assim a gente tem uma demanda muito grande, né? Então, eu creio que mais lugares e mais informação seria mais importante para a comunidade. Então, eu creio que seja um ponto muito importante de se tocar, que a divulgação é chegar lá, né? Porque eu mesmo não sabia que tinha tantos lugares acolhedores e tantos movimentos por aqui, né? E olha que eu convivo com a comunidade diariamente e eu não sabia. Provavelmente a maioria dos meus amigos também não sabem, né? Então é uma coisa meio que restrita e a gente tem que começar a acabar com isso. É verdade. Eu acho que a gente passaria aqui muito mais tempo conversando sobre temáticas que interessam a vocês diretamente, interessam a toda a população LGBT, mas a gente vai encerrar o programa e, como o Felipe estava mencionando, eu acho que vale a pena a gente agora, nas considerações finais, falar um pouquinho sobre quais são as redes em que encontramos o ambulatório, a comissão, né, o trabalho de vocês, né, e como é que a gente pode contactar vocês também nesse momento de despedida, por favor, Sérgio. A Comissão da Diversidade tem uma página no Instagram chamada diversidade.obpe. Para você seguir esse @. Lá tem sempre informações em relação a direitos, novidades em relação a essa garantia de direitos. E qualquer coisa também, a própria página da OAB, também em Pernambuco, está à disposição para qualquer esclarecimento, como a própria entidade também. Vamos lá. Nós temos também um Instagram, né, da política LGBT, de saúde LGBT, onde a gente também posta várias coisas dos nossos ambulatórios, né? Tipo o ambulatório LGBT Patrícia Gomes, que funciona na Policlínica Alessa de Andrade, tem uma demanda espontânea, você chega. Todas as tardes temos os nossos acolhimentos, né, através da nossa assistente social, e aí, a partir dela, a gente já sai todo mundo encaminhado para suas pautas de demandas de necessidade, já sai todo mundo agendadinho, já sai com um cartãozinho do ambulatório, já com data para retorno para ser atendido ou ser atendida diante das suas pautas, né? Um atendimento clínico, um atendimento psicológico, um atendimento com assistente social, nós temos a enfermagem, nós temos a atuação de uma equipe multi bem organizada, qualificada, para poder fazer
acolhimento dessas pessoas, né? Mas também nós temos um ambulatório LBT que funciona no Hospital da Mulher e que também tem uma demanda espontânea, chegar, ser acolhido, né? E, assim, é importante, né, já que estamos nas considerações finais, a gente agradecer a um momento como esse, que é um momento de fala muito importante. Como o amigo trouxe ali, a gente tem essa grande dificuldade de fazer toda essa articulação de informação desses espaços, e esse momento aqui, juntamente com esse programa maravilhoso, né, vai nos ajudar a chegar a um local mais distante, né, a chegar lá no miudinho das nossas comunidades, para que as pessoas elas conheçam que exista também esse serviço. Então, gostaria de agradecer e me colocar à disposição para todo o segmento, para vocês, e dizer que estou muito feliz de estar aqui fazendo essa fala hoje com vocês, com amigos que alguns já conhecem há mais tempo, hoje eu conheci o outro amigo aqui e vocês, e é muito importante a gente ter momentos como esse, para a garantia dos nossos direitos, de fato. A gente que agradece, Ricardo, e agradece muito, Sérgio, né? Como é que a gente faz para encontrar o teu trabalho, então, Felipe? Então, a minha arte está disponível em todas as plataformas digitais, né? E eu não vou falar sobre ela, nem vou falar sobre eu como artista, né? Mas é mais fazer um apelo para a comunidade de se apoiar, né? Você ouvindo a mim, conhecendo a minha arte, vai conhecer uma gama de outros artistas que trabalham comigo, como outros cantores, pessoal que faz figurino, enfim. Eu acredito que a gente deve se fortalecer cada vez mais, porque tem muita gente representando a gente por aí, mas tem muito mais gente que também queria ter a oportunidade de estar te representando, né? Então, vamos nos apoiar mais, vamos nos afastar disso de, eu apoio, mas na hora que você procura, cadê? Sabe? Eu acredito que a gente se fortalecendo, a gente vai conseguir ir para lugares e alcançar mais pessoas ainda. Então é isso, me ouçam meus amigos, apoiem seus amigos, porque é muito importante. Eita, pessoal, então é isso. Eu queria agradecer a você, todo mundo que está acompanhando a gente aqui, né? Dizer também que podem contar com o Núcleo de Estudos Queer Decoloniais, que é o grupo de pesquisa e extensão do qual eu faço parte. Quem quiser encontrar a gente é no Instagram, no Queer UFRPE, ou então entrar em contato pelo e-mail ufrpe.gmail.com, e a gente tem o maior prazer em atuar nas frentes da universidade para as comunidades, quebrando o muro que às vezes afasta a universidade de toda a sociedade, né? E agradecer demais a presença de vocês aqui. Queria concluir convidando o Felipe mais uma vez para uma apresentação artística, e a gente termina com essa linda expressão da arte de resistência e de vivência por meio do canto do Felipe. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, foi um prazer. Obrigado. Quero começar de alma limpa e te agradecer pela queda. Só quem esteve no alto sabe o que é cair. Ateando fogo na chuva, é assim que eu me sinto agora. No espelho eu vejo tudo se repetir. Eu estou cansado disso, de recomeços. Eu engato a marcha, mas alguém pisa o freio. Eu sei, não sou perfeito, mas porra, eu sei amar direito, então por favor, não pise no freio. Não há como apagar, não é assim tão fácil, como se fosse um Twitter ou algo deletável. Agora que entendi o jogo, me sinto livre disso. Cada um dá aquilo que o coração está cheio. Eu estou cansado disso, de recomeços. Eu engato a marcha, mas alguém pisa o freio. Eu sei, não sou perfeito, mas porra, eu sei amar direito, então por favor, não pise no freio. Nada vai mudar mesmo.
de dia após dia. É o céu nublado de novo, mais um ex novo. Nada vai mudar mesmo, de dia após dia. É o céu nublado de novo, mais um ex novo. Eu estou cansado disso, de recomeços. Eu engato a marcha, mas alguém pisa o freio. Eu sei, não sou perfeito, mas porra eu sei amar direito. Então por favor, não pise no freio. Eu estou cansado disso, de recomeços. Eu engato a marcha, mas alguém pisa o freio. Eu sei, não sou perfeito, mas porra eu sei amar direito. Então por favor, não pise no freio. Sou assim. Realização Instituto Sou Assim. Inclusão e respeito às diferenças. E TV7 Brasil. A nossa cor é o arco-íris.